Membros da Comissão Estadual dos Blogueiros Progressistas. Bom, nós temos também agradecer muito a presença da nossa imprensa local, através do Jornal Diário de Suzano, da TV Mogi News, da TVT, que é a TV dos Trabalhadores, enfim, tem um representante regional. Agradecer também a presença aqui do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, e também da assessoria de imprensa do vice-presidente da Câmara dos Vereadores, Arnaldo Marinho Júnior. Vamos lá, aberto para perguntas. A gente já emenda uma pergunta na outra e assim os palestrantes vão respondendo. Quem quiser pode chegar aqui próximo da mesa. Enquanto isso, Silmara, temos algumas perguntas para você. Já vou passando as perguntas, aí vocês vão respondendo em sequência. Então, primeiro, Silmara, parabéns pelo trabalho e exposição. Como você avalia que possamos criar mecanismos e políticas públicas para potencializar e agilizar a democratização e a livre expressão dos nossos cidadãos, sem os filtros e critérios de exclusão dos sistemas de buscas? A pergunta foi feita pelo Luiz Jacometti. Mais uma pergunta, Silmara. Até que ponto a ferrenha oposição de alguns grupos midiáticos do Alto Tietê contra a Prefeitura de Suzano atrapalha o trabalho de comunicação suzanense? Por outro lado, como este embate fortalece os blogs sujos do Alto Tietê? Pergunta para o Douglas de Mateu. É possível que o Facebook substitua os blogs? É possível a junção desses meios em função do blog? Tem pergunta aqui, não foi assinado. O professor William tem uma pergunta que questiona qual o tratamento do curso de jornalismo em relação aos blogs, se isso é trabalhado na universidade com os futuros jornalistas. Mais perguntas? As inscrições estão sendo feitas comigo. As inscrições aqui ao lado com o Henrique. E aí, nós temos uma pergunta já do Cleiton. Você quer fazer, Cleiton? Eu quero. Vem aqui fazer, então. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Meu nome é Cleiton Bozon, sou do coletivo digital aqui do Alto Tietê, do coletivo digital de Guarulhos e da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Na verdade, assim, tenho duas perguntas bem rápidas e uma provocação. A primeira é a questão ligada ao, digamos, encolhimento da blogosfera. Isso tem algumas pessoas que defendem isso, só que se vocês observarem que você tem no Facebook um blog predatório, é um site muito predatório, ele foi absorvendo muito dos elementos da blogosfera. Então, quando você pega notas, você coloca a questão da imagem, textos longos, então você percebe que o Facebook, que se popularizou muito no mundo, não só no Brasil, ele engoliu os instrumentos da blogosfera e ele construiu uma blogosfera muito forte ali dentro. Então, você não tem um encolhimento da blogosfera, você tem uma modificação nos processos de produção de informação de como era no mundo do blog, que se transfere para dentro do Facebook e que também compõe um ambiente de distribuição dessa informação. Então, esse embate é forte, mas eu sou partidário desse ponto de vista. Uma pergunta para a Silmara, porque a gente sempre faz um debate quando a gente fala de internet, a gente sempre vê a internet, pelo menos nós da esquerda, né, nós dos movimentos de blogueiros, do movimento de software livre, tentamos sempre ver a internet como um instrumento de comunicação social, de produção de informação noticiosa. No entanto, a internet ele é muito mais do que um instrumento, uma ferramenta de comunicação, é um ambiente de interação social, que permite uma série de coisas. Ela pode ser observada como um instrumento de ampliação da democracia. Então, a ideia de governo em rede, eu faço a pergunta para a Silmara, como é que está sendo visto pelo governo de Suzano, pela Prefeitura de Suzano, essa ideia de governo em rede, que é diferente de governo eletrônico, porque no governo em rede tem uma sinergia, uma interação muito maior com a população, e não só a transparência, não só o governo informando sobre coisas do governo de maneira detalhada. Então, como é que está isso? É uma pergunta. A internet também pode ser vista como um ambiente de negócios. Os bancos já descobriram isso há muito tempo. Toda essa estrutura
bancária só é possível porque você tem um instrumento de produção e distribuição de informações muito ágil, que pode ser utilizado no micronegócio também, no microempreendedorismo, e que não é trabalhado. E a gente nunca discute isso, e com isso a gente não consegue adesão para os movimentos ligados à democratização da mídia e ligado à democratização da informação, porque a gente nunca faz um debate dizendo para o cidadão comum o que a internet muda na vida dele concretamente, como cidadão e como empresário. Com relação ao Douglas, aí a questão é, você fez toda uma discussão em torno da sinergia do nosso blog, o que a gente deixa para o blog. E a questão é que a gente também sempre tem uma visão individualista da produção de informação. Então, como que você vê a ideia de blogs coletivos, como, por exemplo, o 300, né? O Sérgio Amadeu vai estar aí daqui a pouquinho, como, por exemplo, o 300, do que o Sérgio Amadeu participa, e outros blogs coletivos, no qual a produção e distribuição de informação se faz de maneira coletiva, né? E não de maneira individual. Obrigado, gente. Mais perguntas? Eu levo o microfone até aí, não precisa vir aqui. Ou pode vir até aqui também. Não? Acho que a gente pode passar para as respostas, então, Leandro. Vamos lá, Silmara. As respostas. Responder aqui, Luiz, da Prefeitura de Guarulhos. Daqui, gente, eu não estou conseguindo... um abraço no Luciano, lá da Secretaria de Comunicação. Olha, Luiz, eu divido essa pergunta aqui em duas coisas, porque você conta os filtros e critérios de exclusão dos sistemas de busca. Eu não confesso a você que eu não tenho conhecimento profundo. Outro dia eu vi um embate de um usuário do Facebook, eu não lembro se foi na França ou na Itália, em que ele exigiu que o Facebook passasse para ele tudo o que ele escreveu na rede, tudo que ele tinha escrito lá. E, para ele conseguir isso, ele teve que entrar na justiça contra o Facebook, porque o Facebook não queria fornecer para ele todos os registros daquilo do que ele tinha postado no Facebook. Então, a gente sabe que o Facebook... E aí é engraçado essa dicotomia. A gente fala da rede como democratização, no entanto, quando a gente usa o Facebook, a gente está sendo o tempo inteiro controlado, né? O Facebook, hoje, ele tem um perfil, uma capacidade... Eu, outro dia, estava lendo sobre isso também. Ele, ao você solicitar uma busca, ele limita a sua busca, porque ele já conhece onde você mora, onde você transita, e os sites que vêm, ele já vem meio que, entre aspas, personalizado. Eu confesso a você que a gente teria que discutir uma legislação que também pudesse garantir essa liberdade de expressão nossa dentro das redes sem esse controle. Mas eu não tenho, confesso a você que não sei como que está sendo discutido isso. Eu acho que essa situação, ela limita essa questão da democracia que a gente discute. Porque se tem alguém nos controlando e a gente, ao mesmo tempo, para ter direito a tudo que a gente está lá, como esse rapaz na Europa teve que entrar na justiça, então a gente começa a discutir até que ponto a gente participar de algumas redes ou estar presente em algumas redes pode ser um instrumento democrático. Portanto, não deixa de ter um controle. E eu acho que esse controle a gente precisa aprofundar mais essa discussão. Eu não tenho hoje elementos para discutir isso profundamente. Do ponto de vista da comunicação de governo, e mesmo da comunicação do ponto de vista público, hoje o que se debate nos movimentos de democratização pela comunicação é a criação do Conselho Nacional de Comunicação e dos Conselhos Municipais de Comunicação, que seria o primeiro passo para que a gente pudesse garantir uma discussão mais participativa da política de comunicação dos governos. Aqui em Suzano, nós não conseguimos avançar ainda nessa discussão, é algo que a gente vem tentando fazer desde 2009, principalmente depois da conferência, mas eu acho que é um passo que a gente precisa dar enquanto governo, que é criar os conselhos. É importante ressaltar que São Paulo é um dos estados mais atrasados sobre esse aspecto, porque na Bahia, por exemplo, já se fez a 2ª Conferência Estadual de Comunicação, independente do governo não ter chamado a 2ª de Comunicação Nacional. E em alguns estados do Nordeste a gente já tem Conselho Estadual de Comunicação. Então, São Paulo está numa discussão bastante atrasada em relação a isso, principalmente em termos de governo, e a gente aqui também, infelizmente, não conseguiu avançar. Aliás, a gente mandou o projeto de lei de criação da Semana de Comunicação
para a Câmara Municipal, e os vereadores rejeitaram a criação da semana, que a gente entendeu que seria um primeiro também trabalho para pautar a discussão da comunicação no município de uma forma mais permanente. Aqui tem a outra pergunta: até que ponto a ferrenha oposição de alguns grupos midiáticos do Alto Tietê atrapalham o trabalho de comunicação? Por outro lado, como este embate fortalece os blocos do Alto Tietê? Eu acredito o seguinte: existem ramificações do PIG na região do Alto Tietê, e isso é muito latente. Assim como experiências positivas se multiplicam, os exemplos negativos da mídia nacional, do ponto de vista de transformar os jornais em partidos de oposição, como foi ao longo de todo o governo Lula, isso se replica na região da pior forma possível. Infelizmente, a gente tem também aqui na região uma mídia que se faz de crítica, se faz de honesta, se faz de combatente ou defensora dos interesses públicos, mas, na verdade, compactua com o pior que nós temos no nível de corrupção, inclusive das prefeituras aqui da região. Existe, infelizmente, uma prática que se estabelece, não aqui só na região, mas no país inteiro, de drenagem de dinheiro público para os jornais, a fim de garantir uma proteção editorial. A Prefeitura de Suzano, ela é muito criticada por alguns grupos midiáticos, porque nunca cedeu a pressões para essa drenagem de dinheiro público de uma forma ilegal e até de uma forma irresponsável. Nós não somos contra a publicidade nos jornais, não. Nós fazemos publicidade nos jornais, mas dentro daquilo que a lei nos permite e quando a gente entende que é importante fazer publicidade nos jornais. Mas vocês podem ter certeza que essa crítica, não que a prefeitura seja perfeita, não quero falar aqui que nós não temos problemas, inclusive de atendimento às demandas da população, mas o que a gente sente na imprensa aqui da região do Alto Tietê é que a crítica ela é seletiva. A crítica às posições do governo ela é seletiva. E muitos administradores corruptos aqui da região, que fazem coisas absurdas e que têm processos absurdos no Tribunal de Contas, simplesmente têm essas suas informações ignoradas pelos jornais, porque literalmente pagam pela linha editorial deles. Isso acontece aqui na região, como acontece em vários pontos do país, e principalmente, e a gente vê Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não é diferente. Não é diferente. Se a gente for ver o governo Lula, até hoje, né, o desrespeito com que se trata. O presidente, outro dia na CBN, eu estava ouvindo, na época que o Fernando Henrique lançou um livro, falaram, o presidente Fernando Henrique, e para o Lula sempre é ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, a gente vê que, realmente, esse PIG, né, a imprensa, o partido da imprensa golpista, ele tem ramificações, e tem ramificações aqui no Alto Tietê também, infelizmente. E agora, lógico que isso atrapalha, eu acho que atrapalha porque, infelizmente, a população acaba recebendo uma informação distorcida. Né? E pior, hoje nós estamos num país que não tem direito, não tem uma lei de direito de resposta. Então, nem nós, prefeitura, conseguimos ter um espaço adequado nos veículos de comunicação para dar a nossa versão sobre determinados fatos. Existe uma comissão hoje no Senado propondo uma lei de direito de resposta. E outro dia eu estava lendo no boletim da Câmara que o próprio Senado, ao longo de 2011, encaminhou à imprensa 171 cartas solicitando direito de resposta. Nenhuma foi publicada. Portanto, nós estamos vendo um país hoje em que a liberdade de expressão propagada pelos veículos é hoje uma liberdade de empresa. Porque os veículos fazem o que querem, e nós, os leitores, os espectadores, não temos o mesmo direito de expressão. Então, assim, eu fico impressionada quando alguns veículos dizem, porque estão tentando tirar a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão de quem, cara pálida? Se eu, como leitora, como espectadora, não tenho direito sequer a ter o meu direito de resposta quando me sinto ofendida, ou quando ofendem a prefeitura, ou quando publicam uma informação distorcida. Às vezes, nem por maldade, às vezes por engano. Mas nem isso a lei hoje de imprensa no país garante, porque até por conta de toda essa organização do PIG, hoje tiraram a lei de imprensa, né, e não colocaram nada no lugar. Então, nós estamos vivendo um desafio muito grande. E, agora, eu acho que essa dificuldade, tudo isso, fortalece não só os blogs do Alto Tietê, como fortalece o debate em torno dessa questão. Eu acho que é justamente na dificuldade que a gente precisa se fortalecer e dizer, não aceito isso, porque isso é contra a democracia. Assim como na ditadura a gente teve um grande movimento de resistência contra a internet estão cada vez mais fáceis de obter.
tanto notícias como ferramentas de comunicação e programas de computador. É possível, por exemplo, criar template para o blog sem precisar necessariamente de um web designer. Esse acesso facilitado pode atrapalhar a atividade desses profissionais, dos web designers? Esses programas deveriam ser cobrados? Seria interessante limitar esse tipo de acesso? Então, a pergunta a respeito da difusão de programas, se atrapalha ou não a vida profissional dos web designers. E, professor William, como se trabalha a questão do jornalismo como ferramenta de cidadania na universidade, já que quase sempre os formandos saem sonhando trabalhar na bancada do Jornal Nacional apenas? Até que ponto o professor ou a universidade tem responsabilidade em mercantilizar o jornalismo? São as duas perguntas. Perfeito. Vamos primeiro nessa questão do web designer, das informações, dos programas disponíveis na internet. Eu visualizo a tecnologia como uma variável incontrolável, né? Então, não é algo que a gente consegue controlar, e não é para ser controlado. Não tem como, eu vou controlar os blogs, eu vou controlar para que a informação não faça. Eu penso que os web designers e tantos outros profissionais envolvidos nesses processos, o que eles precisam fazer? Se reinventar. Por mais que tenham várias questões disponíveis, né, templates, eu mesmo uso um template, eu tenho o meu blog, eu tenho o meu site, eu uso os recursos disponíveis. Só que esses recursos eles são limitados. Se você quer fazer algo diferente, você tem que contratar um web designer, um webmaster e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, esses profissionais eles vão precisar se reinventar na proposta de ofertar algo realmente diferente que agregue valor. Então, essa é a minha opinião quanto a essa questão. O Fernandes colocou aqui se é possível que o Facebook substitua os blogs e se é possível a união desses meios em função do blog. Eu, particularmente, visualizo que o Facebook não vai engolir os blogs. Eu acredito que cada um tem a sua importância e eles têm características diferentes. Entretanto, eu convido vocês a acreditar que eles podem trabalhar junto da seguinte maneira. Por exemplo, você vai lá, atualizou o seu blog, o que você vai fazer? Você vai divulgar no Face. É o que eu faço, né? Então, eu acredito que há a possibilidade dos dois coexistirem. Eu penso que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que tem focos diferentes. Por mais que o Facebook tenha essa perspectiva predatória, né, de querendo colocar tudo lá dentro, eu acho que tem que ser um movimento nosso também, como blogueiro, no sentido de a gente não deixar que isso aconteça. O que eu tenho que publicar, eu publico no meu blog e deixo o link lá no Facebook. Então, eu acredito que a gente poderia fazer esse tipo de casamento. No que tange a questão de blogs coletivos, eu achei brilhante a pergunta. Eu penso que é um caminho muito interessante a produção de blogs coletivos. Essa produção coletiva ela já acontece também no meio acadêmico, né? Então, é muito comum hoje você pegar um livro que não é escrito por um professor, mas por 4, 5, 6. Né? Então, eu particularmente participei de 5 livros onde são participações coletivas, né? Cada um traz a sua contribuição. E a gente tem percebido que isso tem crescido tanto em editoras menores como editoras grandes. E eu acredito que seja um meio bem interessante, inclusive de nossa região também se articular nesse sentido. Daí a importância de a gente se conectar mais no sentido de a gente criar eixos temáticos, por exemplo. Né? O professor apresentou uma pesquisa aqui muito interessante, então a gente poderia reunir e ver quem são os blogueiros que tratam da questão política. Vamos nos unir e construir algo coletivamente? Quem que cuida da parte de cultura? E a gente consegue criar eixos temáticos. Eu acho que isso seria interessante. Entretanto, eu acho que a gente também não precisa descartar aquele blog que a gente já possui. A gente pode pensar em uma administração conjunta. E, dentro desse blog de construção coletiva, em dados momentos, você lança um texto que está lá no seu blog. Aproveitando a oportunidade da fala,
queria parabenizar o professor que fez a pesquisa. A gente estava até discutindo aqui na mesa, de a gente pensar na possibilidade de fazer uma pesquisa com uma amostragem um pouco maior, no sentido de conseguir fazer um raio-x de quem que é o blogueiro do Alto Tietê. Quais são os temas, como o professor colocou na sua pesquisa? E buscar fundamentar isso com uma amostragem maior e buscar até a publicação disso, no sentido, né, até numa perspectiva científica, de mostrar a potência que a gente tem aqui na nossa região. Então, se a gente já tem um cadastro de 300 pessoas, já temos uma ferramenta que faz as pesquisas, já temos um corpo docente aqui competente, é só uma questão de a gente se articular no sentido de também entender quem é esse blogueiro da nossa região, para que a gente possa se aproximar e construir ações articuladas, cooperadas, para que a gente possa ter uma expressividade maior, tanto na região como no ambiente digital como um todo. Opa, já? Bom, essa pergunta, tem uma pergunta que era para mim e para ele? Aham. Sei. O professor Douglas, ele colocou uma perspectiva bastante funcional e também de mercado, né? Tá, essa daqui é outra pergunta. Essa aqui coube para mim e para ele, eu entenderia o seguinte, na verdade, essas pessoas que trabalham com sistemas, né? E aí a gente tem que falar mais do pessoal lá dos Estados Unidos, Vale do Silício. Na verdade, só um parênteses, né? Tem uma entrevista que foi feita com o criador da realidade virtual, lá, o tal de Jaron Lanier, que ele saiu no UOL, inclusive, essa entrevista, que ele fala como é que o pessoal de lá pensa o mundo, né? Eles entendem que as pessoas, na verdade, são pequenas coisas, não tem importância, são apenas elementos para experimentação. Eles acham que o mundo, na verdade, é uma coisa tecnológica, que eles realmente são os que têm controle disso, porque eles conhecem isso. Mas também eles não fazem nada que fique só entre eles, porque não é possível você criar algo só para si. Então, a perspectiva que nós temos em termos de tecnologia é que a tecnologia deva ser expandida para os usuários. E por isso que a internet, Web 2.0, ela veio com a perspectiva de plataforma de sociabilidade, né? Para que todo mundo pudesse usar, e aí ela facilitou, obviamente, alguns mecanismos, né? Com ferramentas mais práticas. Claro que não dá para ir muito além do que se espera. O que a gente tem, na verdade, é o mínimo, o necessário e o suficiente, né? Para ter um blog, porque para se fazer algo diferente, fazer mais, você precisa conhecer, né? O jornalismo enveredou recentemente pelo âmbito da investigação do hackerismo, né, com o Wikileaks. Eu lembro que eu fiz uma postagem no Web Jorge Superação, quando primeira notícia sobre o Wikileaks. Se vocês forem lá buscar as primeiras postagens, vocês vão ver quando surgiu o Wikileaks. Eu postei, eu também não sabia o que era, mas a ideia ainda vinga. E depois de alguns meses, fecharam o Wikileaks, porque não era interessante. Judicialmente, embargaram o Wikileaks. Depois ele se retomou. E numa outra investida que houve recentemente, mais com a Seng, né, que virou bode expiatório, o que aconteceu? Todos os que conhecem o código criaram espelhos do ambiente do Wikileaks, então ninguém conseguia fechar a porta do Wikileaks para as documentações, inclusive muitas do Brasil, né, colocando o pessoal numa saia bastante justa em relação aos dados que tinha. Então, nós estamos numa esfera, ao meu ver, numa esfera de usuários agraciados com ferramentas mais palpáveis. Se você quer fazer alguma coisa mais sofisticada, você vai ter que conhecer ou contratar um profissional. Não tem como fugir disso. Ainda bem, né? Porque se todo mundo soubesse, né, fazer tudo, no âmbito da tecnologia, certamente nós teríamos uma outra realidade aqui, a conversa seria outra. Não sei se eu consegui atender isso, essa resposta. Se não for, vocês me falam. E a pergunta que me foi feita aqui, como se trabalha a questão do jornalismo como ferramenta de cidadania na universidade, já que quase sempre os formandos saem sonhando trabalhar na bancada do Jornal Nacional.
apenas, né? Até que ponto o professor, a universidade, tem responsabilidade em mercantilizar o jornalismo? Bom, na verdade, esse sonho de trabalhar na grande imprensa, eu sempre demovi, os que eu conseguia, demovi a ideia disso, porque é uma tremenda uma tolice, né, você achar que tem milhões de pessoas, todas elas hiper boas na visão dos caras lá, e que vão aparecer na telinha. Um dia desse eu fiz um post comentando o Thiago Leifert. Claro que ele não viu, porque ficou numa revista de compartilhamento, produção coletiva, do nome Calango, de um colega que trabalhou na UMC e está comigo na FAAT. Eu andei observando, entre linhas, o que vinha acontecendo na Globo, no âmbito do link que havia entre o Chico Pinheiro, com a esposa dele, né, no Jornal do Meio-Dia lá, e o link que fazia com o esporte do Thiago Leifert. Não tenho nada contra o Thiago Leifert, mas ele parece ser filho de uma pessoa grande lá dentro do marketing. E aí ele entrou falando que não era um robozinho, porque todos que estavam lá seriam robozinhos. Então, com certeza, eu nunca pedi para ninguém ser robozinho quando dei aula. Muito pelo contrário. Agora, nesse texto, dá para a gente perceber, e eu fiz uma busca, todo meio-dia ia lá ver o tipo de jornalismo que é praticado no Globo Esporte, pela turma do senhor Leifert, que agora já não está tão... É um jornalismo de dispersão. Você coloca... E tem que ser bem feito o jornalismo de dispersão, né? Você coloca lá um jogador, fala da notícia, depois você começa a colocar um burro, um orelhudo, uma risadinha, um coelhinho, aí você fala, pô, o que é? É a notícia, a brincadeira? Ah, tá, mas esporte é para a pessoa que não sabe pensar e gosta de ver essas brincadeirinhas. Não é. Para quem faz jornalismo, não é. Então, aquilo, quem está fazendo, sabe o que está fazendo. Mas tem que fazer bem. E aí, obviamente, eu joguei um petardo mesmo. E eu uso esses exemplos em sala de aula, obviamente. Agora, a questão de cidadania não dá para você ficar... Olha, essa questão de mercantilizar o jornalismo, precisa entender o que é mercantilizar. O curso não é do professor, o curso é de uma instituição que conseguiu, pelo MEC, ter autorização para colocar ali e formar pessoas, certo? Então, ela responde ao MEC. Então, tem toda uma esteira institucional que demanda sabe, as disciplinas, emendas, tudo isso, conteúdo, tudo isso fiscalizado, depois tem provão e um monte de coisa. O que nós fazemos por uma questão de honra é, às vezes, você fomentar algumas ações e fazer com que o jornalismo não fique restrito apenas às fontes oficiais. Aliás, a gente nunca gosta disso, né? A questão das fontes oficiais sempre são mal vistas. O ideal é que você vá ao cotidiano. Agora, tecnologicamente falando, gente, quando surgiu o telefone, uma ferramenta boa, todo mundo criticou. Ó, o jornalista não vai mais no lugar ver as coisas. Quando surgiram outras tecnologias também. E também a questão do computador. Agora só se faz rapinagem.